Olá, queridos estudantes, professor presencial, vocês que estão aí nos diversos municípios do estado de Rondônia, assistindo às aulas da mediação. Obrigado pela atenção. E sabemos que não é tarefa fácil, né, estudante? Assistir aula via mediação, por vídeo, por TV. Porém, vocês são guerreiros, porque vocês conseguem se desenvolver, aprender muito mais, né, do que outros alunos com outras formas, né, com outros formatos de educação. Aqui você precisa prender sua atenção, não pode perder o foco, com o seu caderno na mão fazendo ali anotações, é claro, assistindo às aulas junto com o professor, fazendo perguntas. Professora, não tem como tirar dúvida? Tem sim. Eu fico acompanhando o tempo, né, durante o período que vocês estão tendo essas aulas, fico ligada lá no grupo, o professor fizer alguma pergunta, eu posso de imediato estar enviando, eu fico aqui no setor de prontidão para pesquisar, enviar material, tirar dúvidas se necessário, certo? Eu sei que alguns locais não têm a internet veloz, devido ao tempo também, né? As intempéries, chuvas, relâmpago, tudo, atrapalha a internet. Isso acontece aqui também, na cidade, na área urbana, então às vezes nós temos baixa de internet. Então são diversos desafios. Nós, professores da mediação, ministrantes de aula, sabemos, né, da realidade de alguns contextos. Porém, é desafiador, é difícil, mas não é impossível. Vocês conseguem se dedicarem. O que não pode é brincar durante as aulas, ficar aí tirando o foco, com certeza vai ser mais difícil. Então, vamos para essa próxima aula. Vamos dar início à aula 7. Olha, quase concluindo a unidade 1. Lembra que eu disse para vocês que são 12 aulas, 10 de conteúdos e atividades, e as duas últimas aulas da unidade é revisão e avaliação. Então, nós estamos quase concluindo a unidade 1. Porém, estudante, é necessário que vocês, são poucas aulas, porém é necessário que vocês estejam acompanhando aí, certo? Vamos para o próximo tópico. Vamos falar sobre a arte visual indígena, né? E também sobre artistas, trazer alguns artistas indígenas da Amazônia. Então, estudante, agora a professora, a senhora parou de estudar a história da arte? Não, nós estamos falando de arte moderna. Porém, vamos dar um destaque aqui para a arte indígena. Vamos falar especificamente da arte indígena. Uma aula não é suficiente, né? Porém, trazemos os pontos principais. Também teremos, estudante, uma aula específica para a arte africana. Por que está separada, professora? Porque é importante tratar, né, sobre a cultura indígena, depois sobre a cultura africana e da influência dessas duas culturas na cultura brasileira, que é a cultura brasileira. Hoje ou podemos dizer que são por meio das raízes da cultura indígena e africana. Então, vamos dar uma aula especial aqui para a arte indígena. Os indígenas, eles não tem esse conceito de arte, né? Vamos supor, os indígenas das etnias mais lá do período colonial, eles não tinham. Esse conceito de arte foram trazidos pelos portugueses, certo? Por quê, professora? Porque os indígenas, eles criam adornos, vamos supor, de plumas, enfeitam seus corpos com pintura e outros elementos, e assim criam arte. O objetivo não é para apreciação, e sim tem uma utilidade prática. Na é verdade, os objetos feitos de cerâmicas, máscaras, a pintura corporal, a cestaria ou plumagem são utensílios feitos, né, para utilização ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. Também tem música, tem dança, instrumentos musicais que são utilizados aí para os movimentos, né, podemos dizer assim, cultural aí dos grupos, né, das etnias indígenas. Sobre a africana nós vamos falar depois, então vamos seguir. Primeiro só a arte indígena, só trouxe um mapa para vocês entenderem. Na verdade, esse mapa eu vou retratar quando eu estiver falando da África, né? Vocês sabem que o continente africano fica aí do outro lado do Oceano Atlântico,
né? E esses povos foram trazidos aqui no período da colonização para o continente da América do Sul, principalmente aqui na região brasileira, né? Isso é um contexto mais ou menos aqui, né? Bolívia, Paraguai, fica para lá. Ó. Então, temos aqui os países vizinhos, como Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Cada país desse tem um contexto cultural diferente, conforme foi colonizado. E o Brasil foi colonizado, então, pelos portugueses, depois espanhóis e outras culturas, né? Então, os primeiros foram os portugueses. E trouxeram com eles a cultura, né, europeia, a cultura portuguesa, e foi influenciando aqui. Quem eles encontraram aqui, nós sabemos, os povos indígenas. Né? Aqui é a cidade do Cabo. Nós vamos falar na próxima aula na arte africana, né? A arte africana e afro-brasileira. Então, só para vocês identificarem, eu ia falar algo sobre aqui a capital da África do Sul, que é a cidade do Cabo. Né? Então, não vou dar aula, não se preocupe, não vou dar aula de geografia, certo? Vamos para uma curiosidade. Então, estudante, eu faço o seguinte questionamento. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Quase que eu entro na geografia ali, os professores de geografia não iam gostar, não, né? E outra, nem entendo muito de geografia. Né? A minha área é outra. Mas eu preciso estudar história, estudar geografia para compreender os contextos, certo? Então, olha para a tela aqui, a seguinte pergunta que eu faço para você, estudante. Você sabe o que são os povos tradicionais? Como eles são identificados? Vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês. Quem são esses povos, essas comunidades? Né? Chamaram então de tradicionais ou remanescentes. Tradicionais no sentido que foram as primeiras culturas, os primeiros povos a colonizar, a viver aqui no continente eram os indígenas, depois vieram os colonizadores portugueses, trouxeram as pessoas lá do continente africano na condição de escravo. É isso, né? Então, nós temos remanescentes de quilombolas, que eram pessoas descendentes de africanos escravos, e temos os povos indígenas. Né? Havia aqui milhares de etnias indígenas, né, nessa região, muitos foram dizimados, temos ainda muitos povos indígenas. Então, tanto os indígenas quanto os quilombolas são os mais conhecidos como povos tradicionais, né, originários, porém existem 26 reconhecidos, ainda 26 a mais, né, além desses dois, que são os pescadores artesanais, quebradeiras de coco, de babaçu, apanhadores de flores, sempre vivas, escatingueiros, extrativistas, entre outros. São vários estudantes. Pessoas aí que são culturas tradicionais, que ainda vivem né, da prática do extrativismo, da pesca, cultivam né, alimentos, são pessoas que moram em comunidades que se identificam, então, como povos tradicionais, ou descendentes de indígenas ou de africanos, que são os quilombolas. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a terra como uma mãe. Para os povos indígenas, para os remanescentes, povos tradicionais, a terra é como uma mãe, porque ela é que cuida das pessoas. Vocês já perceberam que a terra é que nos dá o alimento, nos traz o alimento, né, por meio da produção? Tudo que plantar nessa terra aqui no Brasil é produzido, não é verdade? Então, nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água. Né? Eles cuidam da terra, da água, tiram apenas o suficiente para viver e respeitam a natureza. Então, olha a relação que esses povos têm com a terra. Há muitas críticas em relação às terras, né, que são identificadas como terras indígenas, que estão em poder dos povos indígenas. Então, eles foram os primeiros povos a habitarem aqui na região. Eles têm direitos, né, direito assim como outras pessoas têm direito de ter suas terras, né, não é verdade? E são esses pequenos produtores que produzem os alimentos que nós precisamos. Os grandes produtores, estudante, como nós podemos observar, vocês que conhecem aí o interior de Rondônia, né, os grandes produtores, eles plantam o quê? Soja,
milhares de hectares de soja, porém a soja nem fica aqui no nosso estado, vai para onde? Para outros países, vai para se transformar em ração. É isso mesmo, então, e quais, né, o que vem depois dessas plantações? A degradação da terra, do ambiente. Então, poderíamos ficar aqui tempão falando sobre isso, eu acredito que vocês discutem isso também nas aulas de geografia, sobre os impactos sobre, né, os grandes produtores, que muitas vezes é para exportação, é para a riqueza de poucas pessoas, né? O mais importante é o alimento, produção, então, tanto a agricultura como a pecuária, as pequenas produções que ficam no estado. O arroz, o café, a galinha, o porco, como, por exemplo, o leite, a macaxeira ou a mandioca, enfim, essas pequenas produções que ficam. São os pequenos produtores que têm aquelas terras pequenas que produzem o alimento que nós precisamos. Então, voltando para a tela, esses povos remanescentes, eles vivem, né? Eles vivem da natureza, tanto para, né, viver como também para produzir. Essas comunidades fazem uso dos recursos naturais, não apenas para seu sustento, mas também para a reprodução cultural, social e religiosa, define a pesquisadora Cristina Andans, né? Então, aí uma observação do estudo dessa pesquisadora sobre esses povos aí remanescentes, indígenas, quilombolas e muitos outros, né? Então, sobre a arte visual indígena, estudante, fizemos aí esse contexto, né, essa introdução sobre o contexto, uma parte do contexto histórico, né, dos povos indígenas, o que eles sofreram com a colonização, esses impactos social, cultural, também envolve muitas outras questões, né, como o direito à terra, enfim. Porém, a arte indígena está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares, então, da cultura do país, que foram os primeiros habitantes, né, do território nacional. Aqui são peças, panelas de barro, peças suruí, né, feito aí pelas mulheres dessa comunidade. Aqui também eu trouxe essas imagens de Magna Dourado. Ela fez um trabalho, né, pesquisou sobre o trabalho dessas produções. A arte oral Paetê Suruí, de Rondônia, foi, então, dissertação de mestrado em Ciências Sociais dessa artista, né? Então, eu peguei algumas imagens, retratando aí, falando um pouco do trabalho dessa pesquisadora. Então, os povos indígenas são destacados também nas pesquisas. Os indígenas têm necessidade de beleza como qualquer cultura, né? Criam, então, adornos para enfeitar seus corpos e assim eles criam a arte. As concepções de beleza e arte estão relacionadas, então, às particularidades culturais de cada etnia indígena. As mulheres indígenas são as maiores responsáveis, então, pelo artesanato. Trouxe uma imagem aqui do artesanato, das produções, né, feito... Pode ser tanto as mulheres indígenas ou os homens, né, fazer esses artesanatos, como outras pessoas que só representam, né? Quando é feito por uma mulher indígena, ela vai trazer ali elementos da sua cultura, da sua etnia. A arte indígena, depois da chegada dos portugueses, como que foi? Existem muitas diferenças, né, culturais na arte indígena depois dos portugueses, porque tem duas grandes culturas, as silvícolas, que vivem em áreas florestais, e as campineiras, que vivem no cerrado e nas savanas, né? E temos muitos indígenas aqui no contexto também da Amazônia Legal. Em todo o país nós temos grupos étnicos indígenas. Aqui uma foto que eu tirei lá em Porto Seguro com um rapaz que se destaca, né, que se identifica como indígena, né? Não era um rapaz que estava só usando aí uma roupa indígena, né, características indígenas, aí, artefatos indígenas. Porém, tem feiras, né, muitas feiras lá, e bancas vendendo aí artefatos indígenas, porém não por pessoas indígenas ou não indígenas. Pode ser também, muitas vezes, feito por pessoas não indígenas. Tanto um grupo como o outro conta com a ampla variedade de elementos naturais, como a madeira, fibras, palmas, palhas, cipós, sementes, cocos, resinas,
couros, olha quantos elementos, né? Pode ser utilizado para fazer os adornos. Ossos, dentes de conchas, garras, plumas e muitos outros elementos, né? Segundo essa autora aqui. Tudo isso pode ser utilizado para as produções dos artefatos indígenas, né? Pelas mulheres, pelo artesanato, ou também por pessoas, né? Por não indígenas. Aqui um pouquinho das fotos que eu trouxe, muitas coisas são feitas, como eu estou dizendo, eu estou apresentando, mas eu não estou garantindo que essas produções aqui foi por um indígena. Era no local de uma comunidade indígena, certo? Estudante. Objetos decorativos e utilitários, adornos, acessórios, armas e instrumentos musicais também fazem parte da arte produzida pelos povos indígenas brasileiros. Essa moça que eu conheci ela pessoalmente, tem um cabelo lindo, né? Comprei alguns artefatos dela, como um brinco, coisas para enfeitar o cabelo, joias aqui, biojoias, né? Então ela é de uma comunidade indígena lá em Porto Seguro, Bahia, tá? Lá onde foi, né, a primeira, onde houveram as primeiras embarcações, né, portuguesas. Então, estudante, na arte indígena, as formas do barro contam a história, né? O que pode ser feito do barro? Cerâmicas, né? Vários tipos de cerâmica, vasos, panelas, também máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem são resultado, então, da arte tradicional compartilhada, então, identificada como a arte indígena. Vamos conhecer, então, alguns artistas indígenas aqui da Amazônia. Vamos olhar o tempo, estamos aí na metade da aula. Então, dá para ir mais devagar, porque estamos só com um tema, né? Só sobre a arte indígena. Eu não consegui trazer muitos materiais, porque a gente não tem imagens, né? Então, estudantes, eu apresento esta moça, essa senhora aqui, Dorigo, né, a pronúncia. Ela é da língua tucano, significa primogênita, ou seja, ela é a primeira da sua família. Ela é a primeira artista indígena amazonense a participar da Bienal das Artes Naifes, em Piracicaba, São Paulo. Olha aqui uma foto dela, aí, uma senhora aí muito criativa, né? Muito além do seu tempo, né? Ela produz, então, materiais como aqui, poderia chamar, né, ouriço, né? Ouriço da castanha. Aqui nós observamos o grafismo de rosto de mulher, estrela, acrílico sobre tela, pintura. Aqui um grafismo de rosto de mulher, acrílico sobre o ouriço, né? Eu falei ouriço de castanha do Pará, que é esse utensílio aqui, onde ficam as castanhas. Interessante, né? As castanhas, né, geram aí dentro, criam aquela casca dura. A natureza é maravilhosa, né, estudante? E aqui também uma outra ornamentação aí feita no ouriço da castanha, né? Então, utensílios aí feitos pela essa artista. Um outro é o Jan Pássaro, que significa pato do mato, na língua Yanano, né, ou Vanano, não sei a pronúncia correta. É um artista indígena de etnia Vanano, da Amazônia brasileira. Ele produz, olha aqui, que coisas maravilhosas. Essa técnica da marchetaria. Então, tem vários utensílios feitos por ele. Aqui um escudo de dança, feito, então, com a técnica marchetaria. O que é isso, professora? É o uso, né, de madeira para entalhada, com desenhos e formas. Ó. Aí ele faz esse material aí. Para ornamentação. Né? Ornamentação, aqui, peneira, testa do tatu, também feito em machetaria. Então, as formas aí diferentes uma da outra. Muito interessante esse trabalho também desse artista indígena. Aqui uma outra moça, Sanipan, significa caba, na língua apurinã, tipo de vespa. É uma artista indígena da etnia apurinã, nativa da Amazônia brasileira. Em sua arte, expressa a cultura do povo,
seu povo por meio do grafismo, artefatos, rituais e do próprio imaginário que envolve a sua vivência como indígena da Amazônia. Então, estudante, antes de mostrar o trabalho dessa artista, é importante destacar, né, essas informações que eu trago, eu não encontrei em livros, certo? Não vamos encontrar no livro didático, né, no livro didático de arte. São, muitas vezes, pessoas mais comuns, tanto aqui no nosso estado, como em outros estados, os artistas populares, eles não são visibilizados, não são, por exemplo, considerados artistas a nível de ir para um livro didático, certo? Então, esses temas nós vamos abordar aqui no nosso contexto. Então, achei interessante fazer essa pesquisa dos artistas indígenas, né, daqui da região amazônica, né, que envolve vários estados, para que a gente possa apreciar o trabalho dessas pessoas, né, que são pessoas simples, pessoas que, porém, que estudaram, porém, que têm técnicas, né, aguçadas, têm habilidade também, utilizam o seu trabalho para comercializar, né? Enfim, é claro que eles colocam esses materiais aí em galerias para serem comercializados. Aliás, esses produtos indígenas, todos eles, né, são comercializados porque são produtos muito apreciados, né, pelas pessoas, né, por viajantes, turistas, enfim. Então, vamos para a tela, vou mostrar um pouco sobre o trabalho dessa moça. Vamos ver o que ela faz? Muito bem, vamos ver aqui as obras da Sanipan. Eu achei muito interessante as formas que ela utiliza, que é o design, eu vou usar esse termo, né? Os designs de cobras, né? Do couro de cobras. Né? Olha que interessante a harmonia, né? A simetria aí nessas imagens, nessas figuras. Aqui é da cobra cipó, é uma peça feita em acrílico sobre tela. Aqui é a cobra coral, e aqui a cobra cipó, né? Acredito que e aqui um cocar, uma pintura, né? Acrílico sobre tela, um cocar de pajé. Isso é um trabalho aí da Sanipan. Sanipan, exato. Tem outros materiais, eu trouxe alguns. Uma curiosidade, estudante, não podemos deixar de falar sobre a pintura corporal. Muito utilizado, então, por várias etnias. É uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como os indígenas, hindus, africanos e na sociedade ocidental, por meio da maquiagem e da tatuagem. Né? As pessoas hoje utilizam muita tatuagem para fazer isso que os indígenas fazem, que é a pintura corporal. Porém, a deles é com tinta. Né? Eles utilizam, por exemplo, tinta retirada de vegetais. Né? A pintura corporal ela é como um meio de expressão ligada às manifestações culturais de sua sociedade. Para cada evento, há uma pintura específica. Ou para a luta, ou para caçar, casamento, ou morte, enfim, qualquer evento lá que ocorre lá no cotidiano, né, das etnias, eles podem estar ali fazendo um tipo de vestimenta, ou pintura, ou usar alguns utensílios referentes a esse contexto aí. Então, a pintura corporal ela pode ser feita por meio de tintas utilizadas, né, retirada aí como do genipapo, do urucum, pigmentos de minerais, né, e obedece a rituais próprios de cada grupo. Né. Os desenhos são pontilhados, listados ou triangular. Tem significado específico, né, como eles se diferenciam também nos gêneros. Olha aqui uma imagem. Eu até tinha uma imagem de um rapaz indígena que eu tirei a foto, mas não está nessa aula. E aí nós observamos que é possível, né, retirada essa imagem, eles fazem vários tipos de pigmentação. Então, conforme o tipo de pintura, eles podem retirar o tipo de imagem, conforme o tipo de tinta utilizada, né, eles podem retirar. Geralmente, o urucum, por exemplo, misturado com óleo, né, tipo de azeite, vai, então, fazer ali uma pintura. Aqui é um detalhe do corpo de um indígena do Alto do Tapajós, com pintura de genipapo.
Certo? Então, estudante, o que nós podemos refletir sobre a arte indígena? Está ligada aí a várias produções, criações, que a princípio tem objetivo utilitário. Mas o que é isso, professor? Objetivo utilitário tem utilização, é útil, ou seja, ele vai usar para alguma coisa. A panela de barro vai utilizar, tem um objetivo, né, para cozimento de alimento. Os vasos são para ornamentar espaços, por isso que muitos produtos artísticos indígenas são comercializados. Por exemplo, os cocás, os arcos em flechas, né, os arcos e flechas, é feito ali com muita técnica, criatividade, né, tem valor estético também, então as pessoas compram para levar lá para os seus países. Principalmente a biojoia. Eu sou muito apaixonada pela biojoia. Hoje eu estou até com um brinco aqui, né, da biojoia, que são artefatos feitos tanto por povos indígenas como os não indígenas. Né? Nas feiras, nos mercados, geralmente nós compramos dos artesãos, que estão aí nas diversas localidades, utilizando desses recursos da natureza, que é a semente, né? Deve ser a semente do açaí. Então, eu estive em Manaus e comprei lá algumas biojoias, muitas, na verdade, né? Comprei várias. Aí uso sempre quando né, dá para usar, eu uso. Nem sempre, né? Todo dia eu não coloco, depende da roupa também, tem que combinar. Bem que hoje eu não estou muito combinada, não. Então, estudante, a arte indígena tem esse valor estético, cultural, está relacionada a cada etnia, né? Os grupos têm contextos históricos e culturais diferentes. Então, as produções vão ser diferenciadas, certo? Nós não conseguimos catalogar, né, essa palavra, as técnicas utilizadas por uma etnia ou por outra etnia. Nós temos aí, como eu trouxe, alguns artistas indígenas, né, são pessoas que se identificam indígenas, porém, talvez elas tenham um modo de vida diferente, elas moram, né, no contexto urbano, tem ali como a prática da arte como um ofício, um trabalho, enfim, depende muito, né? Então, nós sabemos que os artistas eles não fazem obras de arte só para filosoficamente, né? Também é como um ofício, um trabalho. Eles vão querer comercializar esse trabalho. Não é diferente com as mulheres indígenas. Elas produzem o artesanato, esses trabalhos, né? Também com esse objetivo de utilizar lá no seu cotidiano e também para comercializar. Então, é muito importante destacar esse trabalho. Então, a cultura indígena, assim como a cultura africana, são a base das raízes da cultura brasileira. Nós sabemos, né, que o Brasil tem essa miscigenação, que é essa mistura de cultura. Na verdade, nós identificamos essas diferenças, essas diversas culturas, então, na nossa alimentação, na nossa música, na dança, nas práticas religiosas. Então, nós temos aí tanto fragmentos da cultura europeia, portuguesa, holandesa, espanhol, dos espanhóis, da alemã, dos chineses, japoneses. Olha quantas culturas, quantos povos migraram para cá. Porém, as raízes mais fortes é a indígena, a africana e a portuguesa, certo? Voltando para a tela, vamos então dar continuidade, vamos ver o que eu ainda tenho para você. Aqui que eu trouxe, eu trouxe uma atividade prática, estudante. Isso mesmo, uma atividade prática, então estamos finalizando aí esta aula, processo de criação, padrões abstratos. Então, o que vocês poderiam fazer aí numa atividade prática? Principalmente nossos alunos indígenas, aí das escolas, das comunidades indígenas. Vocês já fazem isso no seu cotidiano, porém vocês podem registrar, certo? Aí, a pintura, por exemplo, né? A pintura que vocês desenvolvem aí. Não precisa expor o seu rosto, pode trazer, vir para a escola. Nós sabemos que tem escolas em que há
uma mistura, né, tanto de alunos quilombolas, alunos indígenas, alunos não indígenas, todos na mesma sala. Então, queridos, faça aí uma pintura corporal e vá para a escola, né? E mostre para o seu colega, para ele entender um pouquinho mais, né? Vê na prática aí como que é uma pintura corporal. E você que tem uma tatuagem, que fez sem os seus pais saberem, né? Porque o jovem, o menor de idade, não é permitido, se os pais não permitirem, não podem fazer tatuagem. E olha a diferença da tatuagem para a pintura indígena. A pintura indígena vai sair com uma água, que são tintas, né, biodegradáveis, tintas de elementos naturais. A tatuagem ela é fixa, ela é introduzida dentro da pele. Então, cuidado ao tomar a decisão de fazer uma tatuagem e depois não gostar e querer tirar, e é muito caro para retirar. Então, você que tem uma pintura, que faz geralmente uma pintura indígena, tragam aí para os seus colegas, explica como fazer. Olha aqui, desenhos aí maravilhosos. Dante, nós estamos vendo aqui, ó. Olha os traços, as formas, as linhas, né? Bem diferenciada. Então, vocês podem usar esses traços aqui, ó. Ou, geralmente, são traços, né, representando aí um animal, né? Como nós já observamos. Então, estudante, observe o mundo ao seu redor e descubra essas padronagens, né? Escolha um arranjo de formas e linhas, depois repita essa imagem várias vezes sobre uma folha de papel. Você pode se inspirar na natureza, objetos, arquitetura, porém crie padrões abstratos. Então, o que seria um padrão abstrato? Criar linhas e formas. Um desenho pode ser na folha de papel, porém pode ser uma pintura corporal, aí como a técnica indígena, certo? Cada grupo cultural pode atribuir significados simbólicos diferentes para cada desenho que cria. Então, a pintura corporal ela tem significado simbólico, diferencia de gênero masculino para um gênero feminino, conforme as idades, conforme alguma manifestação cultural lá na comunidade, certo? Alguns padrões criados por grupos indígenas contemporâneos inspiram-se na natureza. Então, a maioria das imagens são inspiradas na natureza. Pode ser uma folha de uma árvore, né? Uma folha de uma árvore, pode ser a imagem ali da pele de um animal, o couro daquele felino amazônico, onça pintada, pronto. Onça pintada tem ali umas figuras, né, lindas, cores lindas, outros animais também. Então, vocês conhecem aí muito desses animais. Procure representar, então, a pele desse animal aí num desenho, uma figura, ou o próprio animal. Crie, reproduza, faça algo que traga significado para você. Faça o desenho aí da sua escola, da sua comunidade. Faça o desenho da professora. Procure representar como você enxerga a sua professora, o seu professor. Eu mesma, olha, eu sei que eu não vou sair bonita, viu? É interessante que alguns professores chegaram para mim no período de formação e falaram: professora, a senhora é alta mesmo, como os alunos geralmente ficam perguntando, será que ela é alta? Eu sou alta, tenho mais de 1,75 m. Então, represente aí uma figura que para você faz algum sentido, certo? Então, essa é a proposta da atividade prática de hoje. Então, vamos finalizar aqui a nossa aula, já estamos chegando ao fim. Vamos para a tela, vou trazer aqui as referências para vocês. Então, essa é o processo de criação, a proposta de atividade prática, que vocês podem utilizar padrões abstratos, certo? Estudantes, essas são as nossas referências. Professora, tem muita coisa que a senhora não falou sobre a arte indígena. Exatamente, porque esta aula é mais uma revisão. Vocês já tiveram essa aula de forma mais aprofundada, né, lá no primeiro ano. Agora estamos só revendo aí alguns contextos. Certo, estudante? Espero que vocês possam pesquisar mais sobre a arte indígena, que é uma arte maravilhosa. Obrigada pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas.